Senhor para a igreja, amém? Estamos felizes por essa oportunidade. E o Senhor nos concede sermos porta-voz da sua palavra. E nós sabemos que isso faz com que um grande peso de responsabilidade esteja sobre os nossos ombros. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança depositada em mim, pelos obreiros que eu conto com a intercessão de vocês, intercedam por mim. E o que eu tenho para compartilhar com a igreja é algo que já vem ardendo no meu coração desde o último trimestre, pastor, dentro do livro de Esther. E quando eu resolvi fazer uma viagem esses dias, essa semana, e fui lá para Suzano, e tinha uma festa acontecendo que os nobres, reis e príncipes de 127 províncias, subordinados à autoridade de um rei chamado Assuero, tinham se congregado na cidade de Suzano. E nessa cidade havia uma festa em comemoração de glória e exaltação ao rei Assuero. Essa festa, ela tinha o único e exclusivo propósito de exaltar e glorificar o reinado do rei Assuero. O rei, ele queria ostentar a sua glória, mostrar para todos o seu poder, a sua riqueza e a luxúria que tinha, toda a ostentação de ouro, prata, pedras preciosas, tudo. Ele queria que cada um daqueles que foram convidados participasse. E ele então, lá no capítulo 1 de Esther, ele faz um convite a estes nobres das províncias que desde a Índia até a Etiópia estavam debaixo do poder do rei Assuero. E eles então se congregaram na cidade de Suzano. E eu estava meditando justamente porque esse livro é um livro que não fala de Deus. Você não tem o nome Deus e nem sequer Senhor, com S maiúsculo escrito nesse livro. Um livro com 10 capítulos, que você fica viajando dentro da história, uma história que relata um fato real que é comemorado e celebrado até os dias de hoje, que é justamente a festa de Purim. E nós vemos que, quando eu estava identificando dentro dessa história alguns sinais, algumas assinaturas de Deus, e eu observei que quando o rei estava fazendo essa grande festa, ele dividiu essa festa em 2 tempos. O primeiro tempo dessa festa congregou todos esses nobres de todas as províncias que estavam subordinadas a ele. E quando terminou esses 180 dias de festa, de celebração, de muita ostentação, ele fez mais 7 dias de festa. E essa festa agora foi para o povo mais chegado, que estava em Suzano, aonde desde o maior até o pequeno participou dessa festa. Inclusive tinha uma ordem, uma determinação do rei, para que a bebida fosse à vontade, pudesse tomar o vinho à vontade, e era por lei que bebesse. Porém, existia também uma determinação dele, que ninguém seria obrigado a beber se não quisesse. E ele deixou bem claro para aquelas autoridades: não obrigue que ninguém beba se não quiser. E a palavra do Senhor, lá no capítulo 1, eu estava observando justamente de Esther, começa apontando algumas coisas que eu falei assim: Jesus, como tu és maravilhoso. Desde o princípio, lá quando começou essa grande festa, Deus já estava desenhando um grande livramento e um grande milagre para o povo judeu. Meus amados, às vezes você está vivendo situações que você não consegue entender o que está acontecendo agora, mas existe um plano da parte de Deus que vai te dar a vitória. Existe algo preparado pelo Senhor para garantir a sua subsistência, para que você possa ser guardado pelo amor e a graça do nosso Deus.
Aí nós vemos agora, no capítulo 1, quando começa essa festa, a primeira festa ela se dá dentro do palácio de Suzã. A segunda festa que é dada agora para os nobres mais próximos, que estava reservado àqueles que eram mais chegados dentro de Suzã, ali estavam os nobres, que eram justamente os conselheiros do rei, aqueles que se assentavam diante do rei e que podia se colocar nos melhores lugares, nos lugares principais, porque eles ali estavam com a autoridade do rei depositada sobre eles, porque eram conselheiros, eles eram nobres, príncipes, que tinham o conhecimento da lei, tinham o conhecimento da história, do tempo. E a palavra diz assim, olha, quando eu comecei a ver essa parte, eu falei assim, meu Deus, como tu és maravilhoso. Quando ele faz, já chegando já no capítulo 10, aliás, no verso 10, e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Pictá, Bagaca, Zedá e Cárceres, os 7 eunucos que serviam diante do rei. Por que não 3 eunucos? Por que não 5 eunucos? Por que não 4? Mas 7 eunucos? E por que não no 4º dia, no 5º dia? E por que no 7º dia? Vamos mais adiante. E eu comecei já a identificar uma assinatura de Deus dentro desse texto. Porque quando o rei manda agora os 7 eunucos e até a rainha Vasti para trazê-la, para que ela fosse apresentada diante dos nobres, diante de todo o povo, portando a sua coroa, por causa da sua formosura, pois ela era uma mulher linda à vista, formosa. Então ele queria ostentar isso também diante do povo, a beleza da sua rainha. Só que no versículo 14, no 13, então perguntou ao rei, aos sábios, quando, vamos concluir essa parte, quando ele manda trazer Vasti, ela disse que não ia, ela se negou aí de forma rebelde, ela não foi cumprir essa ordem do rei. Por ela não ter cumprido essa ordem do rei, gerou um constrangimento muito grande dentro de todo o reino de Suzã, dentro do império do rei Assuero. E ele agora se coloca numa situação difícil, porque a rainha tinha recebido uma ordem direta e havia afrontado o rei, desobedecendo diretamente a sua ordem. E o versículo 12 diz assim, porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pelas mãos dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu-se nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios e entendidos dos tempos, porque assim se tratava dos negócios do rei perante toda, na presença de todos os que sabiam da lei e dos direitos. Nós estamos vendo aqui agora que é estabelecido um tribunal, aonde 7 juízes se colocam para julgar agora quem? A rainha Vasti. Bom, eu vou ter que cortar um pouquinho, mas a gente vai chegar no resultado. Eles tiveram que agora atender a uma necessidade do rei, porque essa mulher, que era a rainha, que deveria honrar o rei diante de todos os seus súditos, de todos os povos que estavam reunidos naquela cidade, naquela grande festa, ela simplesmente, quando fez isso, ela causou um constrangimento muito grande. E agora, qual foi a preocupação que houve?
E então, os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena, Meumã, os 7 príncipes. Por que não 10 príncipes? Por que não 8 príncipes? Ou 5 príncipes? Mais uma vez eu vejo aqui, no início da história, a assinatura de Deus. Porque, pastor, ele esteve ensinando hoje, na quarta-feira passada, e ensinou sobre o número 7, o significado do número 7 para Deus. O número 7, Deus se apropriou dele para si. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo que existe, fez inclusive o homem no 6º dia. Mas no 7º, ele descansou. Nós vemos também no decorrer da história dos povos de Israel, muitas das vezes Deus fazendo referência a esses 7 e dizendo para Naamã, leproso, um general poderoso da Síria, ele teria que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Por que não 5? Por que não 3? Ou 4? Mas a ordem era que mergulhasse 7 vezes. Nós vemos também José lá no Egito, ainda preso lá no cárcere, quando de repente o rei, o faraó, tem um sonho com 7 espigas de milho raquíticas e 7 formosas, 7 vacas magras e 7 gordas. Mais uma vez nós vemos agora o carinho de Deus na perfeição do desenho que Ele faz na minha e na tua vida. Meu amado, o que Deus desenha para mim e para você é algo perfeito. Não existe sombra de variação naquilo que Deus projetou para a sua vida, para a vida da sua família. Ah, mas eu nasci, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você é criação, é obra exclusiva da mão de Deus. Você foi gerado pelo amor de Deus. Você é resultado do amor de Deus. E quando nós vemos então ali agora José tendo que reinterpretar o sonho de Faraó, fazendo com que ele entendesse o que significava isso, porque Deus não dá sonho também à toa para ninguém. Existem sonhos que muitas das vezes falam com a gente com eficácia muito grande, pastor. Houve situações na minha vida que Deus fez com que acontecesse, que Deus usou a minha esposa de madrugada e revelou a ela e disse: olha, meu filho, eu fiquei meio apavorado, assustado, porque vai acontecer isso, isso e isso, e fulano está envolvido nisso. E eu fazia muitas das vezes igual o pai de José. Quando foi dito, a lua e a estrela e o sol se curvavam, ele, como você está dizendo que o seu pai e a sua mãe vai se curvar diante de você? Ele questionou, mas a palavra de Deus diz que ele guardava no seu coração. Meus amados, quando Deus, você fica às vezes dizendo: Senhor, fala comigo na palavra, Senhor, usa um profeta, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu quero ser direcionado pelo teu Espírito. Existe já uma direção dada para a sua vida, e essa direção é guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se você estiver atento à voz do Senhor, Ele vai manifestar sinais que você vai entender que nada fugiu do controle de Deus, e que o melhor Ele reservou para a tua vida. Sabe por que eu e você estamos aqui, meu amado? Porque os nossos olhos se abriram pela manhã para contemplar o milagre da vida que o Senhor concedeu para cada um de nós. Você já está vivendo um milagre no dia de hoje. Hoje nós nos colocamos em volta da mesa do Senhor para celebrar a Santa Ceia, no partir do pão, no vinho que representa o sangue do Senhor, e na comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque Deus concedeu a nós, através da sua infinita graça, um amor que faz com que ele seja compartilhado entre os nossos irmãos. A sua família, meu amado, ela existe para edificar a minha família. A sua vida existe para edificar a minha vida.
falsificando essas assinaturas. Eu vi aqui então, no versículo 10, no 7º dia, já o coração do rei já estava embriagado de tanto vinho que tinha tomado. Ele pede algo louco para a sua rainha e ela se nega a fazer, porque certamente era algo constrangedor e ela não quis fazer. Mas não foi considerado isso, foi considerada a rebeldia dela, e ela tinha que ser conduzida por 7 eunucos. Quem julgou a causa dela foi 7 juízes. E aqui nós vemos então, mais adiante, quando o rei apresenta essa causa diante desses juízes, olha que coisa interessante. Com toda a idolatria que existia no meio do povo medo-persa, uma coisa que eles valorizavam: a família, a soberania de um lar, fosse ele simples ou nobre. Porque quando Memucã, que era o que se destacava entre esses príncipes, ele diz para o rei: rei, já pensou se agora vira moda esse negócio? Claro que eu estou parafraseando, porque ele disse: rei, se esse feito da rainha chega ao conhecimento das princesas e das famílias, como que vai ser a situação dos nobres e de todos os homens dentro da sua própria casa, quando ele determinar algo para sua esposa e ela simplesmente se baseando no comportamento da rainha? Eu tenho uma jurisprudência na minha atitude, eu tenho algo que me dá prerrogativas para desobedecer. Então o que ele faz? Ele colocou diante do rei. Meus amados, sabe o que Memucã estava dizendo para o rei? O comportamento da rainha tem consequência. Meu querido, o meu comportamento, o comportamento da minha esposa, o seu comportamento, o comportamento da sua esposa, do seu marido, tem consequências. Por isso que quando ele chama esses juízes, esses príncipes, esses nobres, para julgarem essas causas, porque eram conhecedores de tudo o que havia acontecido no correr dos anos, dos tempos, para poder explicar como que se deveria agir numa situação como essa. E a preocupação que foi apresentada ao rei, sabe qual foi? As famílias poderiam começar a se destruir de dentro para fora. Haveria rebeldia. Sabe por quê, meu amado? Nós estudamos na escola dominical que o Deus que governa o mundo também cuida da família. Às vezes a gente pensa assim: mas como é que pode Deus preocupado em governar todo esse universo, tanta coisa acontecendo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico? Como que Deus vai olhar para mim? Mas os olhos do Senhor estão ali, contemplando você e dizendo: olha, da tua família eu cuido, tenho uma arca preparada para você e a sua família entrar e ficar abrigado ali. Quando o temporal passar, quando a tempestade passar, você vai ver que a sua família e você estará guardado, protegido. E nós vemos agora uma declaração que muitos teólogos apresentam um tipo de anticristo. Ramã, ele é apresentado como um tipo de anticristo. E no capítulo 3, do nada, surge um cara que ninguém sabe de onde ele veio, nem se tinha posses ou se não tinha. E ele simplesmente destrona os 7 príncipes, porque o rei se encanta com Ramã e exalta Ramã, colocando ele como a segunda pessoa abaixo do reino, com autoridade depois dele. E esse homem agora, com toda a sua vaidade, ele se enlouquece com tanto poder, porque o rei pega o seu anel, que era a sua assinatura, e coloca na mão dele,
e dá a ele a autoridade para ele fazer e decidir o que bem entendesse. E esse homem agora, Ramã, que diz assim no versículo 1 do capítulo 3: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Olha o que o rei faz. Ele simplesmente pega um homem que surgiu do nada e coloca. Mas sabe o que é isso, meu amado? O espírito do anticristo, ele já atua na humanidade desde o princípio. Não é isso, meu pastor? Meu professor. Desde o princípio. E já lá no começo, ele já vem se opondo à obra de Deus e ao povo de Deus, aos escolhidos do Senhor. Se você acha que Satanás ele fica tranquilo quando vê Deus abençoando a sua vida, ele fica inquieto, incomodado, e ele fica tentando arrumar uma forma de seduzir a sua atenção do seu coração para que você saia do projeto de Deus, do propósito de Deus. Aí nós vemos a importância de quê? De nós nos achegarmos ao Senhor, de através das orações procurarmos ouvir a voz de Deus. Todo o trabalho, meu amado, que você faz na casa do Senhor, seja ele qual for, é para a glória, o louvor e para a exaltação do reino de Deus. Ah, mas ninguém dá valor. Quem está te olhando é Deus, meu amado. Quem está avaliando o seu trabalho é o Senhor dos Senhores. É Ele que está olhando para você. Então não se preocupe em agradar o irmão A, o irmão B, a irmã A, a irmã B, porque você tem um compromisso com Cristo, porque Cristo se comprometeu com você. E nós vemos agora que esse homem se levanta, é exaltado, é engrandecido, e a primeira coisa que acontece, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Ramã. Porém, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Alguns dizem que porque no coração de Mardoqueu ele dizia, isso claro é uma conjectura, algo que alguns teóricos declaram que era por causa do compromisso que ele tinha com Deus, de se prostrar somente diante do Senhor, o seu joelho se dobrar somente diante do Senhor. A história não relata isso, mas é claro que o compromisso do servo de Deus é justamente se dobrar diante do Senhor. E então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, de dia em dia, e não lhe dando ouvidos. Ou seja, aqueles companheiros, alguém diz assim, mas como assim? Imaginam, que Mardoqueu ficava sentado numa porta. Algumas pessoas imaginam isso. Só que Mardoqueu, ele era um servidor público, e ele tinha uma função dentro do governo do rei, que era justamente atender a demanda do povo. E ele trabalhava justamente na entrada do pátio externo, que ficava de frente para a praça principal. Ali tinha uma portaria aonde dava acesso ao palácio, mas que primeiro era ali que eram atendidos o povo. Então todas as demandas chegavam ali. E Mardoqueu, então, quando Ramã foi exaltado, ele passou por aquele lugar e se viu um grande alvoroço, porque todos se dobravam, se inclinavam. Só que um único homem chamou a atenção de Ramã. Quem é que chama a atenção do anticristo? O povo de Deus, aquele que tem uma promessa. Por isso, meus amados, que nós precisamos estar firmes e
constante naquilo que nós fazemos diante do Senhor, no nosso relacionamento com Deus, porque sem isso você se torna uma presa. E Ramã ficou revoltado, lá no versículo 5, vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seu coração teve por pouco pôr a mão sobre Mardoqueu. Ele por pouco ele quis voar a pessoas de Mardoqueu, de tão grande que era a revolta dele. Ele teve vontade de pegar e esmagar ali naquele momento. Você não vai se inclinar, não. É o anticristo mesmo, pastor. Meus amados, às vezes o seu comportamento, a sua postura incomoda o inferno. Só que quando você tem uma postura de não se contaminar, conforme fez os jovens lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, juntamente com seus irmãos, ali, quando se propuseram a não se contaminar, Deus os exaltou, Deus os glorificou, por causa do compromisso deles com a palavra do Senhor. Quando nós vemos agora Mardoqueu tomando uma atitude como essa, ele também é afrontado por causa de um inimigo que se levanta porque queria adoração para ele. A sua adoração, meu amado, tem endereço. A minha adoração, ela tem um destino e se chama Jesus Cristo. O seu louvor e a sua adoração não é para exaltar homem, engrandecer homem ou mulher, ou grandes doutores que se destacam, nem poderosos da política. A sua adoração, ela vai para o trono de Deus. Para concluir, meus amigos, porque é claro que nessa viagem que eu fiz lá para Suzano, eu demorei alguns dias ali, e identificando principalmente a palavra graça. Nós vemos ali o número 7 que se destaca, a assinatura de Deus, e nós vemos agora a manifestação da graça, conforme está em 2 Crônicas, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o seu povo. Essa bênção apostólica já direciona de quem é a graça. A graça é do Senhor Jesus. Ele é a graça manifesta na minha e na tua vida. Essa graça nos alcançou e fez com que nós nos assentássemos justamente junto com os príncipes, pois vocês são príncipes que fazem parte do reinado de Deus. Ah, não, eu sou príncipe, você é um príncipe, você é uma princesa, porque Deus nos elegeu dessa forma. Mas quem somos nós? A igreja do Senhor Jesus. Você é alguém comprometido. Aleluia. E eu vou pular agora lá para o capítulo 4, que diz assim: essa confusão toda com Ramã gerou um ódio tão grande que Satanás colocou no seu coração um plano maquiavélico, diabólico, de destruir não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E nós vimos agora em um momento em que um homem decide a extinção de todo um povo. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinzas e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. Quando a Bíblia fala sobre um grande e amargo clamor, é algo que chega a ser desesperador. Nós vemos alguns países atualmente, e nós vemos também na Palestina, coisas terríveis que aconteceram. Quando nós paramos para imaginar o terror que foi vivido por aquelas pessoas, sofrendo todo tipo de violência e maldade. Por quê?
Porque demônios estavam se apossando de homens para praticar todo tipo de violência. E quando nós vemos aquilo ali acontecer, eu entendo por que o clamor de Mardoqueu foi com grande amargor, foi algo que rasgou a sua alma, trouxe um desespero tão grande, porque havia sido decretado não só a extinção dele, da família dele, mas de todo o seu povo. Meu querido, eu estou querendo dizer para você o seguinte: muitas vezes chegam notícias terríveis para nós, coisas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa tranquilidade, mas nada fugiu do controle de Deus. Deus continua cuidando, Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando da sua família. Satanás, ele pode soltar fogos por alguns momentos, achando, não, deu certo, agora eu vou acabar com tudo. E Deus então puxa a cordinha dele. E nós vemos aqui então que, no começo eu falei que Deus tem um propósito para a sua vida. No versículo 12, no versículo 1, a notícia chega a Mardoqueu, e essa notícia é compartilhada com todo o povo lá em Suzã, na cidade de Suzã. Na cidade de Suzã. E nós vemos que o desespero toma conta de todo o povo. E nas 127 províncias que existiam judeus, espalhados por todos aqueles lugares, desde a Índia, a Etiópia, na Grécia, todos os lugares tinham o povo judeu espalhado por ali. Todos eles entraram num grande desespero, porque já tinha uma data, no dia 13 de Adar, tinha sido determinado a extinção daquele povo. Claro que o desespero tomou conta de toda a nação. Mas então Mardoqueu, ele vai até a sua sobrinha, a Esther, que agora era a rainha Esther, Hadassa, que tinha sido criada como filha, e ele a chamava de filha, a ensinou e a educou como filha. E ele agora chama a Hadassa, a Esther, e manda dizer para ela o que tinha acontecido. E o versículo 11 diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, olha o que ela manda dizer para Mardoqueu: nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E o versículo 2 assim, 12: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Ela mandou esse recado para Mardoqueu: Mardoqueu, se eu for, eu vou morrer. O rei, eu não posso entrar lá sem ele me chamar. Ele tem 30 dias que ele não me chama. Se eu for lá, eu vou morrer, porque a lei determina isso, é morte certa. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Ou seja, você não está pensando, Esther, que porque você está na condição de rainha na casa do rei, o decreto ele determinava a morte de todos os judeus, sem exceção. Ela estava incluída nessa relação. E Mardoqueu, ele abre os olhos de Esther para ela entender: olha, você também não está isenta. E agora olha que coisa linda. Porque no versículo 14: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento toda parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Meu amado, a assinatura de Deus desde lá do princípio, mostrando a perfeição dos planos e
atitude. E Mardoqueu diz: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Não foi para esse tempo que Deus te deu uma beleza exclusiva que se destacou dentre todas as jovens de várias províncias, de vários reinos? Esther teve uma beleza que saltou aos olhos do rei, e a palavra diz que todos que as viam se encantavam com ela, caíam na graça dela, porque era uma mulher, uma jovem formosa, de aparência agradável, presença agradável, característica de um crente. Um crente, ele é de presença agradável. Por que quando falaram para Saul a respeito de Davi, destacaram: olha, ele toca bem e é um rapaz de palavra firme e de gentil presença agradável. Destacaram esses adjetivos para o rei Saul. Sabe por quê, meus amados? Existe alguém, tem gente, tem pessoas que quando vai falar de você, eles têm alguma coisa para declarar. Eu peço muito a Deus que sejam coisas boas que falem de mim, mas eu me esforço, pastor, glória a Jesus. Mas muitas das vezes as palavras que depreciam, que denigrem, que tiram de você o brilho do Espírito Santo de Deus, muitas das vezes elas se destacam. Por isso que a palavra de Deus diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. Por que alvo as tuas vestes? Alvo fala de algo branco, da sua veste branca, em todo tempo. Por quê? Porque em alguns momentos vão tentar manchar a minha roupa e a sua roupa, a minha veste e a tua veste espiritual. Por isso diz que em todo tempo, não é só nos finais de semana, não só quando eu estiver na igreja, não é só quando eu estiver indo para a igreja. E lá no trabalho? Lá no trabalho fica difícil, até porque nem todo mundo lá é crente. Mas a palavra, ela diz para você e para mim: em todo tempo. Fala de uma santidade que é buscada, que é cuidada, que é adornada pelo Espírito Santo de Deus. Para concluir, meus amados, então Mardoqueu, o 16, vai e ajunta. Isso agora, Esther entendendo, abriu seus olhos de Esther, entendeu que tinha um plano, um projeto, um propósito de Deus para ela estar onde ela estava. Ela entendendo isso, ela agora vai, ela diz a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuem por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim iremos ter assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E pereço. Ou seja, se eu tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu não vou ficar parado, eu não vou me omitir, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus colocou na minha mão. Existe um projeto de Deus para mim, para a tua vida, meu amado. Deus não espera que nós sejamos covardes, medrosos, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas Ele te deu o espírito de coragem, de ousadia, para você se levantar com ousadia e levantar a sua mão e dizer: Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Amanaço em Candarábia. Tem autoridade de Deus sobre a tua vida, meu amado. Você é um sacerdote dentro da tua casa. Ravaçu em Candarábia. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo como Esther lhe ordenou. Agora era uma ordem de Esther. Aquela mulher, tudo como Esther lhe ordenou. Agora era a rainha Esther que estava dando uma ordem. Não era mais aquela que estava com medo, aquela mocinha querendo se esconder, achando que estava tudo tranquilo. Não, agora ela toma uma postura, ela toma uma atitude, e ela diz: olha, vai lá, junta todo o povo, jejuem por mim por 3 dias e 3 noites, não comam
5, verso 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester veio vestida de suas vestes reais e se pôs à porta do palácio interior da casa do rei. Você vê que a própria estrutura do palácio, ele representa um pouco. Se Ramã é o anticristo, eu posso dizer que Assuero, ele é a representação do próprio Senhor Jesus, assentado sobre o trono. E tinha um pátio externo e um pátio interno, que já ficava de frente para a porta, aonde quando o rei olhava para a porta, ele via quem estava na porta. É como se o trono fosse aqui e eu olhasse lá para a porta agora e eu conseguisse identificar o nosso irmão Marcão, que está lá de pé, nosso irmão Marcos, e esse pátio interno, ninguém poderia chegar nele se não fosse chamado pelo rei. E eu imagino agora quando Ester vai se deslocando já com as suas vestes reais e vai passando todo o pátio interno e se coloca à porta da entrada dos aposentos do rei, aonde se dava de frente para o trono do rei. E diz a palavra do Senhor que quando o rei avistou a Ester, ele estendeu o cetro. Por que o rei estendeu o cetro? Porque, conforme eu acabei de dizer, as leis dos medos e persas eram muito severas. Podia ser a rainha ou o filho do rei, se chegasse ali sem ter sido chamado, se o rei não se manifestasse, ele simplesmente se calasse e não fizesse nenhum gesto, naquele mesmo momento, aqueles guardas que estavam à porta já sacavam a sua espada e ali mesmo já executavam a pessoa que estava ali. Mas o que o rei faz? Ele levanta o seu cetro, e aí agora eu vejo Ester saindo da porta e vem andando em direção ao trono. Meu amado, eu vou concluir aqui. Quando Ester jejuou, quando ela se consagrou, quando ela buscou a graça de Deus, diz a palavra do Senhor, que quando o rei estendeu o cetro, que ela vem caminhando em direção ao trono. Era como se eu, viajando nessa história, pastor, como se eu estivesse ali do lado, andando e vendo, olhando aquilo acontecendo. Porque Ester, ela havia sido poupada pelo rei, a graça do rei havia alcançado a sua vida. Meus amados, o rei Jesus, o Senhor Jesus, que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele estende o cetro dele para mim e para você, e você pode vir caminhando em direção ao trono e chegar diante do trono, tocar no cetro de autoridade, de equidade, de glória do Senhor e alcançar a graça do Senhor Jesus Cristo. Não mandou minha candarábia. Essa graça é liberada através do Senhor Jesus para mim e para a tua vida. Não mandou minha calavaçóbia. Mas foi fácil. O jejum, a consagração, o sofrimento e a dor não ficou sem resposta. Porque quando ela chegou diante do trono, o rei fala: Ester, o que queres? Qual é o teu requerimento? O que deseja? Até metade do reino te darei. Meus amados, existe um reino de glória que te abraça e que faz com que você chegue com intimidade e que você possa chegar tão perto a ponto de tocar no cetro do Rei Senhor Jesus e ser alcançado pela graça e a misericórdia e receber vida. Amando minha calaçóbia. Meu Deus, Jesus, meu pastor, me perdoa. Meus amados, eu gostaria de compartilhar um pouco mais, mas eu tenho certeza que a igreja entendeu. Existe um plano de Deus para mim e para a tua vida, meu amado. Se coloque de pé, por favor. E esse plano, ele não pode ser roubado. Esse plano envolve a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Ninguém pode destruir aquilo que Deus
deu vida, aquilo que Deus levantou para vencer, não pode ser derrotado. E essa palavra eu quero compartilhar com você, dizendo: Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Meu pastor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Você crê nesta palavra? Nenhum de nós estamos aqui, irmão. Há um projeto elaborado por Deus lá no céu. E a descrição começa e vai até o fim. Deus tem um plano para mim, para a sua vida. Glória a Deus. E quem sabe, pastor Josué, não é neste tempo que Deus nos levantará para executar um grande tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar, vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11.